dois, três e... Fala pessoal, beleza? Então a gente está dando continuidade aqui na nossa instrução, né, do Cessna 152, que a gente fez todo o briefing de planejamento de voo, walk around, a inspeção externa, fez toda a parte de checklist, pré-voo, acionamento, táxi, e agora a gente está alinhado e pronto para decolagem, sempre seguindo o checklist. E hoje a gente vai fazer a instrução como se fosse o nosso primeiro voo, a primeira missão. Eu vou brifar ela para vocês e aí a gente provavelmente finaliza essa série ou pousando aqui ou voando no setor, terminando as manobras, e a volta para o pouso seria outro vídeo. Ainda vou pensar nisso, vamos ver como que vai ficar o tamanho do vídeo. Mas então, o que hoje consiste? Seria a missão PS1. Por que a gente fala em PS? Que é o pré-solo, né? Então, na vida real, todas as missões antes do solo é chamada de pré-solo. Aí a PS1 seria a primeira missão. Esse material aqui é um material do Aeroclube. Eles não conversei com eles a respeito de divulgação. Então vou só mostrar para vocês, não vou disponibilizar, me desculpem, mas para vocês terem ideia de como que funciona mais ou menos, que aí fica fácil para vocês lerem. Então, aqui ele passa algumas manobras, né, como que decola, tudo. E aí, em resumo, a missão PS1, ela se dá mais em você fazer curvas de pequena inclinação, média inclinação, grande inclinação, você saber como que é um voo reto, nivelado, referência em solo, que é o que a gente vai fazer hoje, curva em subida, curva em descida, como que desce, como que sobe. E aí aqui então ele descreve essas manobras, né? Então voo em cruzeiro para voo de subida, voo de subida para voo de cruzeiro, tudo isso para voo planado, quando você tira o motor, né, em caso de reproduzir uma pane aí também, você tira motor e treina descer com o avião na melhor velocidade de planeio deles. Aqui a gente pratica 70 nós no Cessna 152, porque os 70 nós do Cessna 152 ele não é o do manual do avião, mas é uma margem de segurança para o aeroclube, para a operação, o treinamento, a instrução ter segurança. Eu não sei se é 60 ou 65 nós, eu não lembro de cabeça como que é no manual do Cessna, tá? Mas no aeroclube a gente adota 70 nós para poder ter uma margem de segurança. E tudo isso eu vou descrevendo para vocês durante o voo no setor, tá? Aí aqui tem as curvas, lembrando que a curva de pequena inclinação, você desce a asa da curva um pouquinho para baixo da linha do horizonte, a outra asa um pouquinho acima da linha do horizonte. Então esse print aqui, se vocês conseguirem, ele é muito importante para vocês terem noção, né? Em termos de grau ali no turn bank ou então no horizonte artificial, você pode pôr de 15 a 25 graus a pequena inclinação, a média de 25 a 45 graus e a de grande de 45 e 60 graus. E quando a gente vai fazer uma curva de grande, a gente precisa ter muita atenção em potência, motor, tá? Em poder cabrar o avião, porque as curvas de 60 graus, elas, para a dinâmica de voo, isso quem estiver estudando na teoria de voo vai ver que ela é um pouco mais crítica. Então você tem que compensar a sustentação que está prejudicada da aeronave dando motor, tá? E aqui tudo o manual descreve. E a gente vai focar agora, brifar o nosso voo no setor com respeito às curvas, que é o grande tempero desse voo, né? Então, primeiro, curva de 90 graus. A gente pode escolher uma referência no solo. Como é voo visual, a gente sempre vai trabalhar com referências, tá? Ainda não é navegação. Mas vamos lá. Voo visual como que ele é? É 70% fora do avião, 30% dentro do avião, que você vai olhar. Então esses 30% dentro do avião é sempre checando velocidade, altitude, instrumentos, rotação, tudo isso.
e a maior parte do voo você precisa ter referências visuais do lado de fora. Então, buscar uma estrada, buscar um prédio, buscar um rio, manter o nariz referente ali com a linha do horizonte, para você saber se está nivelado ou não, ao mesmo tempo que você checa isso no climb do avião. Então 70% do voo é olhando para fora e 30% para dentro do avião. No instrumento isso é ao contrário, tá? E na navegação isso teria mais a cheque de bússola, cronômetro, para você poder ter estimado e ainda assim mantendo referências visuais, que é o voo de contato, né? Questão da ANAC, hein? É um tipo de navegação por contato. E quando usa com o cronômetro e bússola, é navegação estimada. Isso dentro das regras de voo visual. Tá? Então a primeira curva que a gente vai treinar. A gente vai chegar no setor, a gente vai para o setor Eco, ali perto da represa, que na região chama represa de Miranda. Voo nivelado, decola, vamos subir 1000 pés a GL. Essa subida sempre com potência a pleno, por causa da performance do Cessna. Então, potência a pleno. Essa potência vai chegar a 1000 pés a GL, a gente reduz para 2.400, 2.350 e mantém 1000 pés. Sempre pode variar ali de 50 pés para cima, 50 pés para baixo, mas até 100 pés ainda é comum dar essa variada, tá? Então esse seria o voo reto nivelado, beleza? Para a gente poder subir 1000 pés, vamos subir a 1700 de altura, o AGL, Above Ground Level, a gente dá potência a pleno, o avião começa então a subir. Chegou nos 1700, a gente nivela o avião, espera ele ganhar um pouco de energia e reduz de volta ali para 2.400, 2.350. Para treinar a descida, reduz a 2.000 rotações, o avião começa a descer, mantém uma razão de descida ali de 500 pés por minuto, até a hora que a gente for nivelar. Para nivelar é dar motor, né? Como ele está sem potência, ele está descendo. Aí na hora que você quer nivelar, você dá potência, ele nivela, tá? Para a gente poder manter velocidade e energia do avião, beleza? Então a gente vai fazer esse treino de subida e descida nivelado e depois vamos começar com as curvas. As curvas, a gente quer curvar 90 graus. A gente tem duas possibilidades de fazer essa curva. Vamos supor que a curva é para a direita, igual está o material aqui. Então eu estou voando. Vou pegar uma referência no meu nariz do avião, na proa do avião, uma referência fixa, tá? E aí eu vou iniciar a curva de pequena para a direita. O avião, ele tem a asa que, com relação ao nariz dele, está a 90 graus, né? Então, na hora que a minha asa esquerda tocar, alinhar com a referência que estava na minha proa, quer dizer que eu virei 90 graus para a direita. Conseguiram pegar isso? Então, tá o avião aqui, com a asa, a proa dele, peguei uma referência na proa, iniciei a curva para a direita, a hora que a asa alinhar com a referência, 90 graus, beleza? Isso quando a referência é a proa. Mas eu posso ter a referência na asa direita também. Então, eu tô com a referência na asa direita. Aí eu inicio a curva, quando que vai ter 90 graus? A hora que a proa alinhar com a referência. Então a gente tem essas duas formas de fazer a curva de 90 graus. E é isso que a gente vai treinar, tá? Então, brifado a de 90, a gente vem para de 180. Seguindo a lógica, dá para pegar uma referência na proa e na hora que iniciar a curva e na hora que essa referência estiver na cauda, teria virado 180, certo? Certo. Mas você vai ficar virando aqui para tentar enxergar a referência, se ela está na cauda ou não, isso é muito trabalhoso, né? Então, geralmente, a gente busca a referência da asa. E, geralmente, a referência da asa para o lado que a gente vai fazer a curva, porque fica mais fácil de visualizar. A gente quer sempre facilitar as nossas referências para não entrar em desorientação espacial, né?
Então, se eu vou curvar à direita, eu tento buscar uma referência na asa direita, porque é essa asa que vai abaixar, e ela abaixando eu consigo ver melhor a referência rodando. Poderia achar uma referência na asa esquerda, só que na hora que eu for fazer a curva para a direita, a asa esquerda vai subir, e aí eu vou começar a olhar o céu, eu vou perder a referência, entendeu? Então, por isso. E como que vai se dar? Estou com o avião aproado, voando reto, nivelado, preciso fazer 180 graus para a direita. Então, referência na asa direita, tá? Achei a referência, inicio a curva. Referência, iniciar a curva. Quando a proa chegar nessa referência, 90 graus. E quando a outra asa chegar nessa referência, 180 graus. Então, a gente vai decolar, referência na asa direita, na hora que iniciar a curva para a direita, na hora que a asa esquerda chegar na referência, quer dizer que eu virei 180 graus. Certinho? Vamos para a próxima. 270 graus. Aí essa daí complica. Mas ela é fácil. O que acontece? A gente precisa pegar uma referência, por exemplo, aí nesse caso do lado direito também da aeronave, e aí a gente vai iniciar a curva para o lado oposto. Então, se eu pego a referência do lado direito, eu preciso que essa curva seja para a esquerda. Por quê? Quando a gente tiver com essa referência, né, passando, iniciando a curva, vamos lá, estou com a referência, é 270 graus, a referência está aqui na asa direita, eu preciso pôr a aeronave 270 graus em relação à referência. Então, eu iniciar a curva à esquerda, na hora que não tiver nada, ou seja, a cauda estiver alinhada com a referência, eu curvei 90 graus. Na hora que a outra asa estiver alinhada com a referência, eu alinhei 180 graus. E na hora que a proa chegar na referência, eu fiz uma curva de 270 graus. Beleza? Então, a gente vai pegar uma referência na ponta da asa direita, inicia a curva pela esquerda, e quando a proa alinhar com essa referência, quer dizer que eu virei os 270 graus, tá? Então, para o outro lado também da mesma forma. Estou fazendo sempre pela direita, vamos fazer essa aqui pela esquerda, então. Essa é a curva de 360. Como que é a curva de 360? Para mim, eu acho que é a mais simples de pegar. A gente está voando, vai buscar uma referência na frente e iniciar a curva. Eu falei que agora é pela esquerda, né? Vai curvando, 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 curvando. Na hora que a proa alinhar de novo com essa referência, quer dizer que eu dei uma volta completa. Então, 360 graus. Vão ser essas curvas que a gente vai fazer, além de subida e descida, tá? Então, esse é o manual de manobras. Deixa eu mostrar para vocês terem uma noção como que vai ser a PS1. Checklist. Ó, PS1. Fase 1 pré-solo, PS1 subida, nivelamento, voo reto horizontal, descida, curvas para se manter no setor. Isso aqui já é coisa local, né? Não, isso aqui é mais consciência situacional. Hoje a gente vai, no caso, para o setor eco, que seria daqui da PS2, né? Mas a gente vai para o setor eco, mais legalzinho no simulador de ver, porque tem rio, tem tudo mais. E vai ser dessa forma. Estamos brifados? Beleza, então. Deixa eu tirar essa tela aqui. Agora a gente tem isso daqui. Lembra? Estamos alinhados na 22. Então a gente tem um METAR de Uberlândia, do dia 9 às 20 Zulu. O vento está 270 com 11. Então a gente tem um vento forte aí de travessa. Pode ser que dê problema aqui na decolagem.
QNH 1016, está broken a 1000 pés. Em teoria a gente nem poderia decolar, né? Broken 1000 pés. Então estaríamos guardados. Vamos decolar e ver. Mas broken a 1000 pés não sairia. Qual que é o regulamento? Viajei. Não está broken a 1000 pés. Está broken a 10.000 pés. Uma centena. Tá? Vacilo meu. Desculpe. Está broken a uma centena. A broken configura teto. Então até de 4/8 a 7/8 da abóbada celeste coberta é broken, tá? 7/8 e 8/8 é overcast. Então visibilidade horizontal maior que 10 km. A gente tem nuvens esparsas a 3.500, algumas nuvens do tipo TCU, que é a Tower Cumulus, a 4.000 e broken a uma centena. 27 graus a temperatura da superfície, ponto de orvalho 19 graus, QNH 1016. Beleza? Então vamos tentar decolar depois de 500 pés, curva à esquerda, tentando ir para o setor eco, que é na vertical aqui da Ambev, uma grande fábrica de bebidas alcoólicas que temos, e a gente inicia as manobras lá. Beleza? Então vamos tentar aqui fazer a máquina funcionar. Então vamos lá. Todos os cheques, bússola checada, instrumentos. O altímetro tá até, o climb ali tá até querendo dar uma subidinha, com a razãozinha ali, ó. Sei lá, hein? A aeronave tá que chacoalha, ó, o vento sacudindo ela. Sei nem como é que tá a biruta, porque já carregou o avião aqui. Vamos ver se a gente consegue visualizar a biruta. Vamos lá. Vamos ver se vai passar vergonha. Se passar vergonha eu vou cortar, vou deixar a vergonha passando, depois eu volto com o vídeo. Depois eu volto com o vídeo certinho, um tempo calmo. Bora, potência a pleno. Park brake fora. Vento de direita. Ó. Põe a asa contra ele. Busca centerline. Isso aqui eu já tô com o pedal todo, tá? Airspeed alive. Ó, tô voltando o pedal. 60 nós. Tirou. Mantém o eixo, ganha energia. Ó o vento tirando. O vento tá vindo de direita. Se ele tá me tirando pra esquerda, ele tá vindo de direita. A cidade lá. Coisa linda, nossa cidadezinha. Tem aqui uma razãozinha. Vamos subir. 70 nós. Mais um pouquinho. Razão. Pés, flat up, potência plena até iniciar a curva esquerda aqui. Vamos buscar a proa do setor eco. Geralmente o que o controle paga pra gente? Ele paga pra gente entrar na perna do vento, tá? Olha lá. Tava com a pista na cauda, né? Agora a asa esquerda tá com ela, ó. Tá alinhada com ela. Quer dizer que eu virei 90 graus pra esquerda. Tá? Então vamos fazer que o controle pagou pra gente a perna do vento. Pra depois ir pro setor. No caso aqui, às vezes ele libera a gente ir direto pro setor. Mas vamos pegar uma perna do vento. Apertei o botão errado. Ó, estamos chegando em 1000 pés. Falta 100 pés, aqui eu já começo a tirar a potência. Aí, ó, 2.350,
deixa o avião. Ó. Em teoria a gente decolou, a asa direita estava para a pista, né? Se a gente está curvando para cá. Agora a asa esquerda está para lá, quer dizer que eu fiz uma curva de 180 graus. Tá vendo como que ele perde muita energia aqui no simulador? Então vamos lá. Temos que nivelar ele aqui. Vamos pensar bonitinho. Ó. Já viramos mais. Não ficou quadradinho certinho. Aqui seria mais ou menos o nosso voo de instrução. E aqui o controle mandaria a gente já prosseguir para o setor de manobra. Tem a represa ali, então já estamos quase chegando. É difícil compensar o avião aqui. Nossa Senhora. Curva de baixa inclinação, olhando lá para fora. Então, a Ambev, eu não sei como que tá aqui a questão do Maps, do simulador. A Ambev, ela é aqui perto já da represa. Provavelmente pode ser essas construções aqui. E aí a gente fica fazendo voo 1000 pés. Olha lá, ó, já passou. É difícil compensar o avião aqui. Deixa ele descer um pouquinho. Olha. Todo pensando para a esquerda. Por que ele está rodando para a esquerda? Não sei se ele está desbalanceado. Não, está balanceado. Ó, vou soltar, ó. Soltei o controle. Olha o tanto que ele está virando. Isso fica difícil, né? Mas a gente acha um bebe aí. Na vida real é muito mais fácil. Então vamos treinar uma curva para a direita de 90 graus. Faz de conta que está nivelado. Isso aqui é uma pipa, né? Então 90 graus, referência. Eu vou pegar de referência essas duas construções aqui, ó. Aí, coisa ruim de brincar. Vamos iniciar uma curva de pequena. Então asa um pouquinho abaixo. Na hora que aquelas duas referências chegar no meu nariz, aquelas duas casinhas, a gente tem uma curva de 90 graus. Niveladinho. Ó como que ele perde energia. Outra referência que a gente tinha também era a represa, né? Alinhando a asa esquerda com a represa, a gente fez mais ou menos 90 graus. Vamos ver aquelas duas casinhas. Aqui, ó, elas aqui, ó. Então tivemos 90 graus. Vamos lá. Ó, fumaça pode ser uma boa referência, desde que o vento esteja calmo, né? Que aí você vê ela subindo retinha. Se o vento estiver forte, ele vai espalhar a referência, então fica difícil. Você pegar os braços da represa, isso pode te confundir também, né? Esses braços aqui. Então isso pode confundir. O que é melhor? Referências estáticas. Silo, fazenda, uma fazenda isolada, alguma coisa assim. Tá? Um descampado que destaca do restante. Ó, então ali tem uma coisa legal, ó. Uma referência legal. É difícil, gente. Eu tô abaixo do regime de nivelamento e o avião fica subindo. Nossa Senhora.
chata de voar na mão aqui no simulador. Descer. Então vamos treinar a descida. A gente põe ali em 2000 rotações e aguarda o avião descer ali. Compensa ele para ele descer. Olha ele jogando para a esquerda. Para ele descer a 500 pés por minuto. Então é isso aí, ó. Espera atingir 500 pés. A gente desce ali até 4.100 e volta para a instrução. Setor, eu estou sempre curvando à direita para manter o voo no setor, tá? Chegou 400, em teoria a gente dá potência agora, só completa os 2.350, 2.400, aqui ó, e aí ele nivelaria, ó, como que ele continua descendo, difícil. Meu bracinho tá sofrendo aqui. Eu solto mancha, ele já quer rodar para a esquerda. Complicado. Olha o tanque que ele pegou de razão de subida agora. Complicado. Bom, temos aqui a nossa asa esquerda, uma rodovia, certo? Eu quero treinar 180 graus aqui para a esquerda. Vou iniciar uma curva para a esquerda, a referência está na ponta da asa esquerda, que é essa rodovia. A hora que a asa direita alinhar com a rodovia, a gente vai ter feito uma curva de 180 graus, certo? Então vamos lá, para a esquerda, curva de pequena, pode ser que a gente bloqueie, né, a pista, e aí a gente perde a referência se a gente passar por cima dela. Então tem que ter essa noção aí também. Olha como que a potência está capada, a velocidade do avião está extremamente reduzida e ele já subiu pra caramba. É complicado, é complicado. Então, pra gente chegar aqui, a pista tá lá, ó, quase, tá vendo? Feito 180 graus. Vamos pegar aqui, fazer uma para a direita de 180 agora com referência da represa. A gente certinho. Que aí a gente não bloqueia a represa e agora a gente vai fazer uma de média, tá? Olha lá, tô capando a potência e o avião não para de subir, velho. Então, ó, referência na ponta da asa direita, curva para direita, 180 graus. A hora que a asa esquerda alinhar com a referência, a gente vai ter feito os 180 graus. Vamos lá, curva de média. O avião começa a ter a tendência de derrapar, a gente dá uma cabrada. Às vezes calça um pedalzinho, só que aqui ele tem compensação automática de pedal. Então se você calçar pedal aqui, até atrapalha o voo. Eu já desabilitei essa compensação, mas mesmo assim ele ainda compensa. Aí você dá uma leve cabrada só para ele não perder. Ó, eu consegui fazer niveladinho ali, sem ganhar muita altitude, sem perder muita altitude. Para ele voar nivelado, ele está voando com regime de descida. Ó, asa esquerda, então fizemos 180 graus pela direita. Alinhou com o rio inteiro, né? Eu não peguei nenhum braço do rio de referência, nem nada, eu peguei o rio inteiro. Então fizemos 180. Vamos fazer 360? A gente pode arrumar alguma referência na frente, pode ser aquele lago ali, ou pode ser o próprio rio. Se a asa esquerda tá nele, a hora que a asa esquerda voltar para ele, a gente fez 360. E a gente tem aquela referência ali na ponta, ó, essa daqui, tá? Então vai ser isso aí. Vamos iniciar pela direita, agora vai ser de alta inclinação. Ó, pequena inclinação,
alta inclinação, cabra e dá motor. E mesmo assim o avião sobe. Olha lá, o tanque sobe. Uma câmera estática dinâmica na vida real dentro do cockpit fica difícil de vocês pegarem isso. Por isso que vai ser complicado trazer para vocês. Lembra dessa poça aqui na frente, ó, tipo um lago? Alinhamos com ela novamente. O rio tá na asa esquerda, tá? Empresa de Miranda aí. Então vamos fazer 90 graus para a esquerda. A gente tá com o rio na asa esquerda. Quando a proa do avião pegar o rio, a gente virou 90 graus para a esquerda. Vamos lá. Olha só, ele está em potência de descida e continua subindo. Capar esse motor para ele descer. Quiser subir, ele ainda vai subir. Então 90 graus, estamos alinhados com o rio. Mais 90 graus para a esquerda. Vamos pegar uma referência aqui. Vai ser o rio lá, ó. O rio junto com a asa. Na hora que o nariz dele alinhar, ó, vamos dar motor. Atenção na velocidade para não estolar. Aqui, pessoal, tá totalmente fora de padrão as potências, tá? Vamos focar na curva. Pronto, ó, alinhamos 90 graus para a esquerda. Por que eu tô fazendo esses 90 graus para a esquerda o tempo todo? Isso aqui é justamente para a gente se manter no setor. Beleza? Então já fizemos 90, 180, já fizemos 360, já fizemos de pequena, média e alta. Agora vamos fazer a de 270. Vamos usar o rio. 270 pela esquerda. Então o rio na asa direita. A hora que a proa do avião curvando pela esquerda alinhar com ele, a gente fez 270, certo? Então cheque de área. Vamos iniciar a curva para a esquerda de 270 graus e esperar o rio aparecer na proa. Nem vou ficar olhando para fora para ver se ele está vindo. Vamos ver que uma hora ele vai aparecer na proa. Eu fiz 270 graus. Essa é de pequena, tá? Curva de pequena. Estou na minha 10ª hora de voo de instrução. Eles já me apresentaram o stall. E é bem nessa altitude que a gente faz stall, 5.000, 5.200, para a gente poder ter recuperação da aeronave, né? Então, ó, o rio está na minha proa. Eu vou buscar a referência do rio lá na frente que a gente estava proado. Alinhou com ele lá. Beleza, o rio apareceu na proa, 270 graus. Vamos fazer 90, alinhar com o rio. E eu quero tentar estolar a hora que a gente alinhar com o rio. Que é um brinde para vocês. Um brinde para vocês. Então, como que é a manobra de stall? Tem o stall com e sem motor. Stall com motor 1.500 rotações, stall sem motor, motor capado, tá? A gente precisa reduzir o avião e manter ele com climb zerado. Quando ele está reduzido, ele vai drenar velocidade e uma hora ele vai estolar. A gente está na altitude, beleza, vou fazer o stall com motor 1.500, vamos ver se o avião vai deixar. Vamos ver o climb, ó,
Ele quer descer, a gente vem segurando ele aqui. E o que eu preciso fazer para recuperar? Eu preciso picar o manche. E para manter a asa nivelada, somente pedal. Não posso dar aileron. Olha, tá descendo, eu tenho que ajudar. Daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco ele começa. Ó, a buzina do stall. E o Cessna é bem assim, ó. Ele tá rodando para direita, eu vou dar um pedalzinho para esquerda. Ele não tá indo, ó. E motor a pleno. Para recuperar. 70 nós. Ainda deu um parafusinho, hein? 70 nós. Vamos. Olha o tanto de altitude que perdeu. Esse foi o stall com motor. Agora vamos dar um stall sem motor. Viu? Perdemos mais de 1000 pés. Fazendo curva para a direita para manter no setor. Isso aqui já é coisa do 10º voo. A gente não quer entrar em parafuso no stall, tá? E aí a gente mantém o equilíbrio da asa só com pedal. Se ele começa a rodar para a direita, eu dou o pedal para a esquerda, no sentido contrário da rotação. Porque se eu der manche, ele piora o parafuso, é mais crítico ainda e a gente não consegue recuperar. Então vamos stall sem motor. Faz cheque de área, tira o motor e mantém ele aqui, ó. Tem que segurar ele nivelado. Segurar ele nivelado. Para recuperar, ó, vai estolar. Para recuperar é mancha à frente e potência plena. Ó, ele quer rodar para lá. Ó, aqui eu dei manche. Potência. Aqui no simulador ele tá rodando muito. Passou de 70 nós. Aqui no simulador ele tá rodando muito. Eu dei todo o pedal para a esquerda e ele não quis voltar. Beleza. Então isso aqui é só um a mais. Fizemos um com e sem motor. A gente não precisa subir. Vamos nivelar aqui. Vamos voltar e pousar. Tá na 2.2, né? Então a gente volta e pousa no setor. Aqui a gente pede regresso. $4.100. Tá mantendo nivelado aí. Potência de 2.400. Olha o tanto que ele quer subir. A 2.000 ele já quer subir. O ideal seria ele ficar nivelado aqui, né? Ó como que ele sobe. Concentrar para nivelar. Então a gente voltando para o aeroporto, vamos tentar fazer algumas manobras. 4.100, vamos tentar descer para 3.700 de acordo com o manual. Olha o tanto que eu estou dando nariz para baixo para tentar manter ele com essa potência nivelado. A gente em teoria traz para 2.200, para 2.000 e mantém razão de 500. Na hora que ele chegar a 3.700, a gente dá motor, volta para 2.400 e nivela ele. A cidade já está começando a aparecer ali. Então, para dar tempo, vamos esperar chegar. Então isso é o voo de descida, né?
chegar a 3.900. Aí a gente nivela. Ó, é simplesmente da motor. Ó, só um pouquinho de motor que eu dei, ele já começou a subir. E aí tá nivelado. Ó, mantém nivelado. Agora vamos subir para 400. É motor a pleno. Ele sozinho começa a incrementar a razão, sem eu trabalhar o manche. Incrementou a razão. Olha só, parece que é jato. O 5.2 não pega essa razão nem. Aí você volta para 2.400 e em teoria ele nivelaria, né? Olha lá o aeroporto lá, para 2.2. Vamos pegar aqui para entrar na perna do vento pelo ponto médio. Tá. Então fizemos o voo reto e nivelado. Fizemos o voo em descida e o voo em subida. Então sempre que for subir, você sai da condição reta nivelada, potência a pleno, sobe, na hora que chega, estabiliza o avião, espera ele ganhar energia e volta para 2.400. Subiu, nivelou, é isso, tá? Para descida, põe a 2.000, deixa descer a 500 pés. Na hora que chega na altitude que você quer, um pouquinho antes, você vai incrementando potência até 2.400 para ele poder nivelar. E aí você vai usando os compensadores e tudo mais. Nesse momento a gente está visual com o aeroporto, já faz uma curva direita. Se o aeroporto está na minha direita ali e eu quero fazer uma curva de 90 graus, eu tenho que esperar ele aparecer na minha proa. Lembra que o foco da missão hoje são curvas. E as subidas e nivelamento que não existe. Então, ó, aqui já está chegado no ponto médio do aeroporto. Nesse momento a gente chama a Torre Uberlândia, ou Papá Tango Lima de Papá, está no ponto médio da pista para ingresso na perna do vento da pista 22 pelo setor eco. Aqui a gente tem uma carta de aeródromo que ela é diferente, ele não tem circuito padrão. Pelo setor que você chega, você vai fazer a entrada no circuito e finalizar a final. Fecha em mim então, galera. O que acontece? A gente está aproximando ali, né? Tá pausado. Tá pausado, a gente tá entrando na perna do vento. Falei para vocês que o circuito de Uberlândia é não padrão. Então vamos olhar a carta. A gente vem aqui, ó. A gente tem ADC, que é a carta de aeródromo. E aqui a gente tem VAC, que é a carta de aproximação visual. Visual Approach Chart. A gente pega ela. Vocês vão entender o que eu falei. Um circuito padrão é sempre pela esquerda, né? Olha aqui em Uberlândia, como é que é. O nosso voo foi todo setorizado aqui, ó, entre a BR e o Rio. Estão vendo na seta do mouse aí, né? Entre a BR e o Rio, a represa de Miranda. Quando a gente voltou, a gente chegou aqui, ó. A gente voltou dessa região aqui, perto do quadradinho laranja, certo? Aí eu prossegui antes do circuito para pegar a paralela da pista e entrada, ó, pelo setor eco. Entrada, entrance pelo setor eco. Eu prossegui paralelamente por fora da região de tráfego. Cheguei no ponto médio e ingressei na perna do vento. Ingressei na perna do vento, ideal de base, curva à esquerda, alinha a pista 22 e pousa. Por que que não é padrão? Se eu tivesse vindo do setor whisky para pousar na 22, minha entrada no circuito de tráfego ia ser não padrão. Ó. A curva ia vir pela direita, aí eu ia fazer a curva, pegar a final e pousar na 22. Para 04 a mesma coisa, tá? E para helicóptero esse circuito é um pouco mais apertadinho. Então, por isso que aqui não faz bloqueio de ponto médio da pista para fazer todas as curvas pela esquerda. Isso aqui é uma carta, então, de aproximação visual não padrão do circuito de Uberlândia. Olha aqui como que é a saída. Passa 500 pés, sai para cá, para o setor eco, sai para cá para o setor whisky. Aqui para a direita, decolando da 04, a direita setor eco, a esquerda para você livrar setor whisky.
Então, ó, como que é uma carta visual? Visual Approach Chart, VAC, aquilo que eu falei antes de clicar. Ela é de Uberlândia, ou Aeroporto Tenente Coronel Aviador. Eu não consigo ler Coronel Céu e pensar em Coronel, só penso em celular. Na minha cabeça fica assim, Tenente Celular. Tenente Celular Aviador César Bombonato. Esbou! E aí a carta, a elevação do aeródromo 3.094 pés. É a carta da pista 0422. Aqui não tem serviço de ATIS. Então, condições de tempo telegrafadas via rádio, né, de maneira automática. A frequência do Approach Uberlândia no 2285. A Torre Uberlândia no 880. O AFIS Uberlândia, Serviço de Informação, 12285. Tá? Não tem delivery, ground delivery. Não. Aqui, o Uberlândia é classe Delta, do solo até o nível de voo 055 ou então 5.500 pés, e vai ser na frequência do app que você vai chamar, tá? Terminal Uberlândia é do 055 ao 195 inclusive. Se está aqui é porque faz parte. E a frequência do Approach. E o CTA Uberlândia, o CTA da região, é o Centro Brasília, o ACC. Você voa ele classe alfa, somente instrumentos, do 145 ao 245, tá? Você tem uma frequência, depois você entra em espaço aéreo superior, aí outra frequência para espaço aéreo superior. E aí já não é mais com essa carta. Então, no aeroporto só é autorizado aeronaves categoria Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Hotel. Então, praticamente tudo. Altitudes mínimas no circuito de tráfego. A gente tem aeronaves categoria Alfa, Bravo e Charlie 4.100 pés, ou seja, 1.000 pés AGL. Categoria Delta, aqui já é 1.500 pés AGL. Seria aeronaves turbo-hélice ou a reação, né, jatos. Isso o circuito de tráfego visual. E é meio que padrão, tá? 1.000 pés para aeronaves a pistão e 1.500 para jatos e turbo-hélice. Isso é meio que padrão no Brasil inteiro. Helicóptero 3.600, ele já voa um pouquinho mais baixo. Isso é importante também para ter uma separação com aeronaves. E ele voa um pouquinho mais próximo. Observar a aeronave em voo de instrução próximo ao aeródromo, porque aqui tem muito voo de instrução, então todo mundo que chega aqui precisa ficar atento a isso, tá? Observar a concentração de pássaro, urubu. Nossa, mas isso aqui tem demais. Mas tem muito urubu. Tá? Carcará também, tem bastante carcará. E às vezes eles ficam até na pista. Às vezes tem arremetida por causa disso aqui. Às vezes tem abordagem de decolagem por causa disso aqui. Perigoso. Então, autorizado. Perna do vento, Lima de Papá chamará no ideal de base. Iniciar a curva para a direita aqui. Ó, perdi 100 pés ali. Vamos esperar as esquerdas alinhar com a pista. Aqui a gente já está bem no través da cabeceira. Nivela o avião aqui. Está quase no ideal de base. Quando a cabeceira chega a 45 graus entre a asa e a cauda, geralmente é a hora que a gente pede para fazer o ideal de base, tá? E aqui a gente tem essa rodovia, essa indústria aqui de referência. Aí Torre Uberlândia ou Lima de Papá está no ideal de base. Lima de Papá está autorizado base, chame na final. Chamará na final da 22 no Lima de Papá. Então você iniciar a curva aqui, sempre de olho lá na pista, que no caso tem essa indústria. E quando está aqui no ideal de base, a gente começa a fazer coordenação de atitude e potência, que é reduzir potência, manter o avião nivelado, esperar o velocímetro entrar no arco branco, que é o arco de operação de flap, tá? Entrou no arco branco, dá grau 10 de flap, e aqui a gente faria isso entrando no circuito já, né? Antes de estar aqui, o cheque pré-pouso. O que é o cheque pré-pouso? Seletor aberta, mistura rica,
aquecimento do carburador fechado, instrumentos no arco verde e aplica freio para ver se você tem pressão no freio para poder pousar e frear, né? Aqui, como eu fui fazendo esse check, a gente chegou um pouquinho alto. Agora a gente vai tirando o motor para o avião perder energia. Está com o flap 10 dentro do arco branco, tá tudo certo. Chegamos alto, glissada. A gente dá asa para o lado do vento, ele está vindo da direita, e pedal para o lado oposto. Nisso, o avião vai tender a perder velocidade. Quando ele chegar a 70 nós, você deixa ele manter 70 nós, com o nariz que ele pedir para se manter 70 nós. Olha a minha razão de descida, como que ela tá. Isso é a glissada, tá vendo? E com a asa eu alinho a pista, só que o pedal tá todo para o lado esquerdo. E a asa vai ser meu alinhamento. Olha a razão, olha a razão. E olha a velocidade, como que ela não drena. Isso aí é a glissada. Isso aí é a glissada. Com a asa você busca o eixo e o outro pedal totalmente do lado oposto, mantém 70 nós, mantém 70 nós. Aqui já está uma rampa legal, você vai voltando o pedal e tirando asas. Voltando pedal, tirando asas, aplica um pouquinho de motor. Olha como que a razão voltou a ficar normal. Ó, esse pouso é isso, razão de 500, 400, pouso garantido, capa motor. Capei motor, busco o eixo, vou dar um pedalzinho esquerdo só para alinhar com a centerline agora, asa nivelada, só segura, não entrega, só segura, só segura, só segura. Isso aí. Pós-pouso, vamos lá naquele checklist, pessoal, e provavelmente vai passar alguma coisa por mim. Então eu vou começar a frear o avião, frear o avião, frear o avião. A gente já viu coisa muito mais do que a PS1 nessa missão nossa aqui, tá? Então pós-pouso, o que a gente vai fazer? Vai recolher flap e transponder. Então transponder a gente vai pôr em stand-by sempre ao livrar a pista, tá? Aqui eu tô antecipando, mas isso não se faz. Deixa ele lá no out. Ao livrar a pista, esse avião ele começou no início, eu não tinha feito os checks de como que ele tinha começado. Como ele começou direto na cabeceira, ele começa já com algum padrão de luz aqui. Agora após o pouso a gente vai desfazer algumas coisas. E é isso, a gente pousa na 22, livra aqui na alfa, rotação sempre 1000 lá, tá? Ó, vai livrar aqui na alfa. Tô freando e o avião não tá indo, o que que tá acontecendo? Muita energia, será? Freando, dando pedal e o avião não tá indo. Ó o vento como é que tá. Então, na teoria, em regulamentos, você desliga o transponder ou standby ao passar essa faixa, tá? Essa faixa quer dizer que você livrou a pista. Na hora que você cruza a aeronave inteira dessa faixa, aí sim podemos dar pista livre. Ah, se uma pontinha da cauda estiver para lá, a pista não está livre, tá? Então, livrou a pista. Ao livrar, o checklist aí, transponder em standby. Na hora de desligar lá, a gente põe ele em off, tá? Landing lights off, strobo lights off, a de colisão fica aberta, que a aeronave está se movimentando, nave fica on também, que a gente está se movimentando, pitot tá off, ele não tá frio, a gente não pegou condições de gelo, e a dome light estava acesa porque eu estava achando a cabine muito escura. Isso aqui eu mesmo liguei, tá? Então vamos seguir para o táxi. Aí aqui a torre livrou, prossegue táxi até o aeroclube. Aí a gente fala, vai prosseguir táxi pela Alfa até o aeroclube. Chegou, livrou na Alfa, um ventinho ali, bateu na gente. Sempre fazendo os cheques de área, né? Esquerda, direita, livre.
isso. As manobras em voo também a gente faz isso. Na hora de alinhar para decolar, ver perna do vento, ver tudo. Tá? Como é controlada algumas regiões, além de observar o controle, vai te falar. Esquerda livre. Então aqui, ó, é só no pedal. Sem mão no manche. Manche não faz nada, ó, minhas duas mãos aqui. Só no pedal, freio esquerdo, pedal para esquerda. Ó, só no pedal. Soltei. Aí tá lá. Ó os meninos do aeroclube lá, que tava secando nosso pouso. Ó os meninos. Sempre a linha no táxi, a linha amarela, que é a central, tem que passar por meio das suas pernas, como se ela estivesse passando entre as suas pernas. E aí a gente finaliza o voo aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Cheque de... Vamos lá? Cheque de corte de motores. Desliga tudo que é elétrico. Então vai desligar rádios, transponder off, esse rádio aqui também, que é o ADF, a gente põe ele em off. Aí nave light off, a beacon ainda não. Por que que a beacon ainda não vai estar em off? Porque o magneto está ligado. Se eu desligo a beacon, na hora que o motor corta, vamos cortar. O rapaz do solo, com a beacon desligada nesse momento, ele pode vir segurar na hélice para manobrar a aeronave. Mas como o magneto está ligado, se ele der uma mexidinha aqui na hélice, eu posso induzir que o avião acione. Aí isso machuca ele lá fora. Então a beacon só depois que o magneto tiver off. Desliga a beacon e agora sim bateria e alternador. Pronto. Rádio desligado, nave desligada, flaps up, transponder off, cortou o motor, magneto off, beacon light off, alternador e bateria desligado. Top. Voo finalizado. Aí faz um cheque de abandono. Quer pegar suas coisas, tirar fone, organizar a documentação, checklist aqui em cima, colocar calço na roda, ajustar o cinto aqui, deixar ele dessa forma aqui, né? Então, conferir se tem alguma coisa alterada, confere o flap se ele foi recolhido mesmo, se a manete está totalmente tirada, tá tudo aqui certinho. Abre a porta e boa. Pessoal, o que vai ser a próxima missão então? A gente aqui concluiu toda a etapa de estudo que eu tinha de proposta para vocês serem capazes de acionar um Cessna 152, de voar com ele, fazer curvas. Agora, para voo visual, lógico que na instrução, na vida real, tem muito mais coisa, só que isso é muito difícil de pegar. Então agora para o voo visual, é melhor a gente brincar de navegação. Então a gente faz uma navegação curta, só com bússola, tá? Para vocês verem que numa distância curta, apesar do vento, a gente manter aquela bússola, a gente consegue chegar. Distâncias curtas. Depois a gente faz uma navegação longa, com estimados, com plano de voo estimado, tudo mais. Vão comentando se vocês acham se isso é legal. E vai melhorando. Depois a gente voa réia, tá? As rotas especiais de aviões, né? E aí a gente vai dando sequência nessa questão do PP, que é somente VFR, né? Aí vocês vão me contando, vocês acham isso legal?
Então a gente para essa parte introdutória e já vamos direto para um voo inteiro com navegação do A para o B e planeja alternado, planeja tudo, combustível, peso e balanceamento. Um voo curto para ir só na bússola, um voo médio para ir na bússola e na pista, com referência de solo, né? E um voo longo, com estimados, com bússola, com contato, referência visual. Depois um voo de réia. Eu acho que fica bem completinho a instrução. Hoje, além da proposta da PS1, a gente viu glissada, a gente viu stall e chegamos aqui. Beleza? Eu peço desculpa aí a qualquer coisa que tenha deixado a desejar. Já a física do simulador não ajudou muito a gente fazer um voo retinho e nivelado, mas eu acho que deu para vocês pegarem. E boa, bora pra frente. Com piloto automático isso fica tudo 1000 vezes mais fácil, aí o simulador ajuda, mas aqui é na mão. E não vou fazer tantos cortes aqui para vocês verem que perrenga mesmo, tá? Então deixa o like, inscreve, compartilha, comentem seus feedbacks e até a próxima. Falou!